e trouxe o livro aqui do A Tragédia do Euro, que é um livro do meu professor e amigo Philip Bagos, onde ele conta toda a história antes da criação do euro, as forças políticas pró e contra a criação da moeda única, como o Bundesbank acabou sendo vencido, o Banco Central Alemão, enfim, todos os interesses políticos por trás da criação do euro. E ele mostra como o euro, para os países que estão dentro da União Monetária, é um regime de câmbio fixo. É a mesma moeda. Então, para a Alemanha, para a França, para a Itália, para a Espanha, é a mesma taxa de câmbio. Não há uma diferença. O euro é a mesma moeda. Pelo menos até hoje não houve um euro diferente para cada país. Talvez no futuro até possa acontecer caso se desintegre essa União Monetária. Mas não é o cenário base neste momento, no curto prazo. Porém, é a taxa fixa entre os países. E isso significa que os países que historicamente eram muito perdulários, déficits enormes, inflação enorme, dívida enorme, como era o caso da Espanha, Portugal, Itália, os países periféricos, Grécia também, eles acabavam imprimindo muita moeda justamente para acomodar o gasto público. E hoje eles não podem mais fazer isso. Então a moeda única, com taxa de câmbio fixa, por definição, acabou forçando países como Espanha a adotarem medidas de austeridade fiscal que num regime de moeda própria talvez não tivesse passado. Enquanto o Philip Bagos, que é alemão, diz que o euro vai se desintegrar cedo ou tarde, porque ele acaba incorporando os problemas da chamada tragédia de comuns. Quando um bem é público, não tem propriedade privada, ele acaba sendo abusado pelos participantes até ele se esgotar. Em síntese, essa é a tragédia dos comuns. E ele diz que essa é a tragédia do euro também. E a Alemanha seria prejudicada no final das contas. Por outro lado, a Espanha, e aí entra o Jesús Huerta de Soto, que é quem escreve o prefácio, e que defende o euro, ao contrário do Philip Bagos, o Huerta de Soto diz o seguinte: a moeda única europeia para a Espanha foi excelente, porque jamais teríamos adotado todas as medidas de contenção de gasto, de superávit primário, se tivéssemos a peseta. Teríamos tido uma brutal inflação. Então, realmente, o euro é uma bênção para a Espanha. Na visão de um espanhol. Na visão de um alemão, talvez não seja. O que me traz ao ponto do Brasil, que se nós... Deixa eu só ajustar aqui, porque está caindo o dia, está começando a trovejar, está estranho o tempo. Se nós olharmos o Brasil, nós temos todos os estados da federação. E nenhum estado emite sua própria moeda. Todos usam o real. Então, os estados brasileiros entre si têm um regime de taxa de câmbio fixa. E como eles não podem imprimir moeda, o que eles precisam fazer é controlar os seus gastos, controlar o orçamento público. Tem os impostos, tem os gastos e precisa viver dentro desse limite, cada estado da União. Não tem como inflacionar a moeda. Mas, no nível federal, sim, o governo federal pode inflacionar a moeda. É o mesmo arranjo dentro da Europa. A diferença é que a Europa não é uma união fiscal como o Brasil é. São vários países, é difícil, várias línguas, culturas, etc. Fazer essa união fiscal não é tão simples, embora a Europa tenha caminhado nessa direção nos últimos meses, porque até criou o primeiro título de dívida emitido pela União Europeia. Isso começou no ano passado. Então, está caminhando na direção de união fiscal, mas, como diz o André Jakurski, da JGP Investimentos, um grande gestor brasileiro, ele diz que o euro não é moeda, é um tratado. E eu concordo, e eu acho que esse tratado não vai durar tanto tempo assim.